Oi, eu sou a Tita E eu sou a Ana. e esse é o Made Talks, o podcast da Made, nosso escritório boutique de branding para moda e negócios criativos. Esse é um espaço para falar desse mercado criativo e polêmico, com convidados que a gente admira muito, que fazem a diferença e que vivem e respiram a moda, assim como nós. Nessa primeira temporada, vamos abordar o tema Moda por Amor, em que, junto com os nossos convidados, vamos discutir todos os perrengues e tudo que envolve todas as profissões do têxtil nacional. Serão 12 convidados, todos eles exclusivamente envolvidos nos bastidores da moda, para compartilhar os seus olhares e experiências. A gente quer muito entender se tem como trabalhar com a moda por amor e como é suportar esses perrengues, os desgastes, os egos e a adrenalina desse mercado, né? A gente também quer saber se somos loucos ou apaixonados. Esperamos que vocês gostem. Queremos muito discutir com vocês online, né? Queremos saber de mais perrengues e como o pessoal da moda se sente aqui, principalmente no Polo Têxtil de Santa Catarina. E vamos lá. Esse é um episódio piloto, é um projeto bem novo para nós, que está envolvendo bastante trabalho no backstage para fazer isso acontecer. E a gente vai nos entrevistar. Também é uma boa oportunidade de contar a nossa história, como eu e a Tita nos conhecemos. A gente tem uma longa trajetória aí, tanto nas carreiras individuais, né? Não sei se vocês sabem, mas cada uma tinha a sua empresa. E há mais ou menos 3 anos nós trabalhamos juntas. E estamos nessa no projeto Made. Então a gente tem uma colinha aqui, porque é bastante informação. Como é um projeto novo, né? Então, esse é o primeiro episódio real, oficial. A gente vai receber os nossos convidados depois, mas esse é o nosso projeto. Isso. E a gente vai nos entrevistar aqui. Começando falando um pouquinho sobre a Made. A Made é um escritório, né? Como a gente falou ali no início, boutique de branding para moda e negócios criativos. Então, a gente é nichada na moda, mas a gente atende muito profissionais e negócios que se identificam com a estética da moda, né? Com aquele capricho que a gente sabe que a moda tem. Então, a gente atende desde arquitetos, a fotógrafos, a personal stylists e também marcas de moda, né? Autorais e têxteis. E é isso, eu vou começar te entrevistando, então. Tá bom. Que daí a gente já se solta um pouquinho. E vamos ver no que isso vai dar, gente. Então, eu vou perguntar para a Tita sobre o início da trajetória dela. Tita trabalha há mais tempo, né, no mercado da moda do que eu. Eu comecei muito na criação de conteúdo e aí eu fui mergulhando nesse universo guiado por ela. Então, quero que ela conte para vocês um pouquinho desse início da carreira dela. Bom, eu atuo na moda há uns 13 anos. Fundei a Made em 2016. Previamente, eu já tinha um escritório com uma outra sócia, mas em 2016 foi fundada a Made oficialmente, até que eu conheci a Ana. Mais pra frente a gente vai contar um pouquinho desse momento. Mas, inicialmente, eu sou formada em moda na FURB, mas tem uma história curiosa, porque inicialmente eu ia cursar publicidade e de última hora decidi mudar para moda. E hoje em dia acabei juntando as duas coisas. Então, para mim é muito claro esse caminho que eu tomei, né, de trabalhar com branding e com comunicação de moda. Desde lá do colégio eu já queria meio que juntar as duas coisas e conseguir. E não me arrependo de ter feito moda ao invés de publicidade, né? Graças à faculdade eu criei um network muito legal. Várias pessoas aqui hoje, inclusive, né, são provenientes dessa minha faculdade de moda, que vocês vão conhecer. Então, foi muito legal eu ter conseguido juntar as duas coisas e realmente trabalhar com isso. E alguns anos atrás, Tita, tu se envolveu com vários projetos legais aqui da cidade, né? Eu acho importante tu contar um pouquinho para as pessoas. Sim, na época, eu e mais algumas conhecidas, né, que tinham marca aqui em Blumenau, que eram minhas clientes, amigas de longa data, idealizamos o projeto Galeria Mais. E foi um projeto muito legal que durou alguns anos e ele basicamente reuniu várias
empreendedoras, donas de marcas autorais da região. Então, a gente tinha na época se chamava Marquê Consultoria, a Made, né? Então, eu entrei com a Marquê, que era a única de serviço, mas tinha a Miosotes de bijuteria da Nana, a Van Cleef, que é a nossa cliente aqui do escritório, da Alana, tinha a Bonjour Aventais, tinha a Elisa Marque de sapatos, né? Então, tinha 10 marcas muito legais, muito autorais naquela época. E é legal que mesmo que foi há anos atrás, essas marcas fazem, né, parte da nossa rotina. E é muito Sim. legal que já tinha esse DNA da Made, né, de marcas autorais. Porque hoje aqui no escritório a gente tem um mix, né, de marcas autorais e marcas menores, né, mais slow, e também o têxtil. Então, a gente tem esse equilíbrio, né? Sim, então desde lá do início, né, eu já trabalhava com essas marcas autorais, já queria trazer um olhar diferente. Na época, essas marcas eram as que me possibilitavam isso, né? Então, esse Galeria Mais era basicamente, né, reunir essas marcas, a gente se encontrava uma vez por mês para trocar informações, né? Porque eram todas empreendedoras jovens, então tinha muitas dúvidas, né? Muitas questões, então a gente se encontrava para trocar ideias e fazíamos, eventualmente, eventos de vendas. Então, o primeiro deles foi no Oficina Coworking, lá da Rua Iguaçu, onde a gente fez uma feirinha, né? Era bem o início dessas feirinhas. E depois a gente fez num outro coworking lá em Balneário. Teve um ano que a gente fez 3 dias seguidos no Shopping Neumarkt, na praça principal. Tava rolando um evento de moda, agora eu não recordo o nome. Mas a gente ficou 3 dias lá com as marcas expostas, foi bem legal. Participamos de talks lá também. E eu acho que o último foi na Honda Takai, ali na Rua Itajaí. Então, era bem legal. E outro projeto que eu me envolvi paralelamente nessa época era de coordenadora do núcleo de moda da CIB. Então, para quem não sabe, a CIB é uma associação empresarial de Blumenau e lá eles têm vários núcleos, né? Tem o núcleo de alimentação, tem o núcleo de, enfim, né, de empresários, tem vários nichos e daí aquele ano a gente construiu o núcleo de moda e eu era coordenadora. Tinha as meninas da 787, tinha também as meninas do Galeria Mais, tinha bastante gente. E a gente também tinha reuniões mensais para, né, trocar ideia, para fazer ações, viagens juntas. Então foi um período que eu estava bem engajada e foi bem bacana. Muito legal. E eu acho que é legal também a gente contar para as pessoas. A gente contou um pouquinho do que é a Made, né? Mas o que a gente faz na Made, né? A nossa rotina é bem louca. A gente até pode compartilhar com vocês um pouco sobre isso, que um dia é diferente do outro, né? A gente até brinca que um dia a gente tá dentro de uma empresa têxtil, né, gravando conteúdo, no outro a gente já tá, ou até no mesmo dia, já volta para o escritório, já faz uma reunião estratégica de outra marca, então a nossa mente está sempre borbulhando de ideias. E acho que é legal a gente compartilhar também o que a gente faz além dos projetos, porque tem muitos processos internos na Made e que nos últimos, né, meses a gente vem aprimorando ainda mais e eu acho legal a gente falar para as pessoas como isso funciona, né? Sim. Bom, a gente tem uma equipe maravilhosa que está aqui nos bastidores nos acompanhando. Mas, basicamente, eu e a Ana, a gente se complementa muito, né? Então, a Ana vem muito com esse lance do criativo, e do digital e do rápido, né? A Ana é mais nova que eu, né? Então, ela traz isso tanto da geração dela quanto da personalidade. E eu tenho mais o background da moda, né? De saber questões mais técnicas, eu sempre gostei muito de estudar história, então eu tenho um repertório, assim, de história da moda, história da arte, técnica da moda, que eu gosto muito de aplicar no trabalho. Então, a nossa junção, a gente acredita ser perfeita, né? A gente se complementa super. A gente sempre fala sobre isso, né? Que eu acho que o que nos motivou a ser sócias, né? Porque nunca foi a intenção, cada uma tinha a sua empresa. Aconteceu naturalmente, né? Aconteceu natural. É que quando a gente estava montando o nosso roteiro, como é muita informação, a Tita colocou, né? Vamos contar. Vamos contar como é a nossa história. E aí a gente respondeu, natural, né? Como foi a nossa união de sócias.
E acho que é muito isso, a gente fala desde o começo da nossa união, que foi natural mesmo, por esse complemento. Porque quando eu comecei a trabalhar com criação de conteúdo, eu via muita dificuldade de dar o start na marca, porque muitas marcas não tinham nada profissional, digamos assim, né? Então tinha que criar conteúdo, mas não tinha uma identidade, não tinha uma estratégia, então era muito no susto, assim. Muitas vezes dava certo, deu muito certo em vários projetos e eu fui me desenvolvendo, assim como, né, nesse teu projeto inicial que tu falou do Galeria Mais, que tu pôde aprimorar e descobrir as marcas que eu me envolvi no início, eu também tive essa possibilidade, eu guardo elas com muito carinho até hoje. Mas mesmo assim, eu sentia muita dificuldade de ter uma identidade, de ter uma estratégia, que são coisas que a gente faz muito forte hoje. A gente faz muita questão de ter tudo muito bem organizado. E eu, como profissional autônoma ali, começando na minha carreira, eu sentia essa dificuldade. Então, eu conheci a Tita, né, com uma amiga em comum. E foi muito match, assim. Eu sempre falava para as duas, meu Deus, eu adoro o trabalho de vocês, eu me identifico super. E a gente foi se envolvendo, A gente né? começou colaborando em projetos, Colaborando. né? Eram projetos mais robustos, onde eu fazia a estratégia, a Fran fazia identidade visual e tu fazia a Isso. implementação disso no digital, né? Então, ele tinha um começo, meio e fim. 3 etapas, né? Então vocês faziam a parte estratégica, né, do Da posicionamento, da identidade visual e do posicionamento, e eu fazia as aplicações, e é o que a gente faz até hoje, né, porque tem a nossa primeira cliente desses projetos colaborativos foi a Fernanda Nasser, e ela é nossa cliente até hoje, com muito orgulho, e a gente aplica toda essa estratégia na marca dela, isso é muito legal mesmo. Bom, e hoje no escritório, a gente se divide um pouco, né, isso também foi acontecendo naturalmente. A gente gosta muito de trabalhar de uma forma intuitiva, né, e sentindo como as coisas vão acontecendo. E a gente sente que hoje a Ana cuida mais da parte de conteúdo, né, cuidando com as meninas dessa parte do Instagram, né, das postagens dos stories, do feed, de reels, gravação de conteúdo, roteiro. A estratégia do dia a dia. Toda essa estratégia do dia a dia, a Ana, que além de várias coisas, a gente faz tudo, né? A gente faz tudo, mas tu tem mais esse foco. E eu sinto que eu tenho mais o foco da estratégia da marca. Posicionamento a longo prazo. Direção criativa, acho que a gente tem ambas, né? A gente divide essa função. E a gestão da empresa, né? Porque agora a gente tem uma empresa, né? Real oficial. Real oficial. Antes cada uma era MEI. Então a gente colaborava dessa maneira. Hoje em dia a gente tem uma empresa. Então eu acabei ficando com essa parte mais organizacional, da gestão, de lidar com o financeiro, com o jurídico, né? Das coisas do dia a dia da MEI. E eu acho que o último ano, né? Acho que a gente pode colocar como último ano, porque a gente tá juntas há 3 anos, mas a gente foi testando várias coisas. Sim. E o último ano foi muito decisivo, assim. A gente decidiu, vamos profissionalizar, né? Porque tem muito isso, assim. A gente encontra também vários parceiros que também são MEI, né? Que também trabalham e funcionam muito dessa maneira, mas a gente tomou muito a decisão, vamos ter uma empresa. Então, a gente começou bem certinho, contratando um financeiro, né? Buscando um advogado, né? Para cuidar dos nossos contratos e... Refazendo a identidade visual. Refazendo a identidade visual. Temos a Carola, que super nos ajuda no RH, né? Nos direcionando, porque é um processo novo pra gente fazer essa gestão. E hoje, né, que a gente faz de tudo um pouco. O que tu mais gosta, assim, na Made? Olha, eu acho que a gente tem... Isso é uma coisa que eu sempre busquei, né? Que era trabalhar com a criatividade. E hoje eu sinto que a gente trabalha com a criatividade de diversas maneiras, né? Então, tanto literalmente, que a gente precisa ter uma ideia para um shooting, para uma coleção, né, para algum conteúdo de um cliente, quanto para o dia a dia, porque a gente passa por muito perrengue, né, dos mais diversos, então a gente tem que ter uma criatividade em como lidar com eles, né? Como é que a gente vai lidar com essa resposta desse fornecedor, com esse perrengue aqui, com esse cliente.
A gente também tem que ter criatividade para surpreender, né? Então, Eu acho que mimos esse de fim de ano, né? Aniversário da Made, como é que vai ser esse post? Então, tem criatividade em todas as tomadas de decisões do nosso dia. Sim. E eu acho que isso me estimula muito, assim, sabe? Eu sempre quis trabalhar com criatividade ao invés de com algo muito, né, prático, assim. Isso é curioso, né? Saber que a gente usa a criatividade para resolver perrengue. Como a gente tá ali no fluxo da criatividade, a gente vai sendo criativa, porque né? se tem uma coisa que a gente passa é perrengue, hein? Todo dia é um desafio, assim. Eu, pelo menos, a Tita também, a gente acorda já pronta para solucionar alguma coisa pra que matar saiu... um leão, assim, Pra matar né? um leão. Alguma coisa que saiu dos eixos. Nós somos muito organizadas. Eu nunca tive o perfil pessoa organizada, mas convivendo com a Tita nesses últimos anos, eu tento cada vez aprimorar esse meu lado, seja na parte organização escritório, assim, né, eu faço o meu máximo, tá? De organizar as pastas, os processos, que a gente tem o Asana de gestão de tarefas, quanto nas nossas apresentações, nos nossos processos, tanto dentro de projeto, quanto numa diária de shooting, né? Quanto num conteúdo que a gente faz. Então, nós temos apresentações, né? Super cuidadosas em cada detalhe e... modéstia à parte, funciona muito bem, né? A gente costuma falar, assim, quando a gente vai fazer um shooting, por exemplo, que é o que a gente faz bastante aqui, os call sheets sempre são muito bem alinhados, né? E funciona super bem. A equipe também se sente mais confortável de trabalhar. A gente sente muito isso, né? Quando já tem tudo estruturado, o job, na semana anterior, a pessoa já sabe o que vai acontecer, com quem que ela vai trabalhar. E a gente preza muito por isso, assim. Sim. Tu falou de perrengue antes. Será que a gente traz a nossa questão dos perrengues? Sim, a gente adianta aqui no nosso roteiro? O perrengue, assim, é o que tá nos incentivando também dentro desse podcast, porque acontece muitas coisas que eu acho que tanto quem trabalha na área vai se identificar, mas também com quem gosta do mercado, mas às vezes não trabalha na área, nos acompanha, né? Acompanha os convidados que vão vir até aqui. E eu acho que é um assunto muito interessante para a gente falar. Eu acho que o podcast vai ser uma boa oportunidade para a gente trazer algumas críticas ou debater algumas coisas que são importantes, né? Ainda mais que são com pessoas que fazem tudo acontecer, né? Sim. Então, eu acho que vai ser um momento bem interessante, assim, pra gente discutir algumas coisas. E o perrengue vai vir à tona a todo momento, assim. Eu acho que o que é importante deixar claro, até para as pessoas que talvez desejam entrar na moda, né? No mercado de moda, que ainda estão pensando, que ainda estão na faculdade, enfim... é que por mais organizado que você seja, e assim, eu sou muito organizada. Muito. Quem me conhece sabe, quem tá ouvindo isso vai tipo sim. Por mais que seja muito organizada, a moda é um perrengue, entendeu? A gente é muito organizada aqui no escritório, eu sou muito organizada e ainda assim acontece mudanças de última hora, alterações, um shooting de última hora, ou um shooting que a gente tá lá esperando toda a equipe e a modelo não chegou, Sim, porque a gente vai falar desse perrengue, ficou tá? presa na estrada, que deu um acidente. Então, assim, se prepare para trabalhar com adrenalina. Não importa, não tem zona de conforto na moda, né? Sempre vai ter perrengue, sempre é tudo para ontem, sempre tem alteração em cima da hora. Para mim, eu confesso que é uma dificuldade lidar com isso, mas eu acho que, né, trazendo ali, você é louca, apaixonada, eu acho que eu sou louca, porque, né, eu trabalho com isso mesmo, saindo da minha zona de conforto, eu sempre tento organizar tudo e controlar tudo, mas sai fora do controle e é isso aí, sabe? Mas eu acho que tu é meio apaixonada, sim, porque... Eu acho que louca e apaixonada, na verdade, vai ser a mesma coisa, ser a mesma tá? coisa. É que a gente vai fazer essa pergunta para todos os convidados, se a pessoa se considera louca ou apaixonada, mas no fim é a mesma coisa, né? Sim, porque eu sinto, assim, que o nosso escritório é um escritório boutique, né? Então, nosso objetivo nunca foi atender milhares de marcas, a gente quer trabalhar com poucas marcas, mas marcas principalmente que a gente se identifica. Eu acho que isso faz as coisas fluírem.
E a gente tem muito carinho por essas marcas. Eu diria que a gente, muitos momentos, boa parte do tempo é apaixonado, porque É. a gente se importa muito. Às vezes eu até brinco, por que que a gente é assim, né? Uhum. Uma apresentação, às vezes, que é para sair super rápido, a gente fica lá em cada detalhe se preocupando, porque a gente quer que o cliente receba da melhor maneira. E eu diria que trabalhar com moda é recalcular a rota quase todos os dias, se não todos os dias, desde as pequenas coisas até as coisas grandes. Seja um calendário que mudou de última hora, porque assim, a gente trabalha mais com a comunicação da moda, eu acho que é importante a gente falar Sim. isso. Tem uma marca dentro do escritório que a gente tem muito carinho, porque a Tita já trabalha com eles, acho que 9 anos, né? Que é a Van Cleef. Sim, 9 anos. E é a única marca que a Tita, né, que tá mais à frente, faz todo o trabalho 360, inclusive ela direciona toda a coleção, né? Então ela tá dentro do produto e ela tem mais essa expertise da moda mesmo, né? Como ela falou no início, ela tem mais esse conhecimento, ela se aprofunda mais, ela gosta mais dessa parte. Eu me identifico super, mas eu acho que a moda, pra mim, é mais o feeling que eu tenho, assim, né? De entender cada cliente e conseguir adaptar, refinar, isso em tudo, nos conteúdos, né, na comunicação. E, enfim, se fosse também falar o que eu mais gosto hoje dentro da Made, eu acho que é poder aproveitar a minha criatividade ao máximo. Porque eu me sinto muito realizada, assim, em conseguir implementar várias coisas ao mesmo tempo. Eu até brinco, assim, eu tenho. Até não compartilho com a Tito, tá? A minha pasta do Pinterest, porque é uma bagunça. A gente tem a oficial da Made e tem a minha. Porque às vezes eu tô lá vendo uma coisa aleatória e eu já salvo pensando em implementar aquilo em algum dia para algum cliente. Então eu tenho tudo uma bagunça, mas que eu me encontro ali. Então o que eu mais gosto mesmo é a criatividade. Não gosto muito de usar a criatividade nos problemas, mas a gente usa muito. E, enfim, eu queria também falar, aproveitando, não sei se está dentro do nosso roteiro, mas contar essa história do dia que a modelo não conseguiu chegar no job, Sim. que eu acho que é um. Tem vários perrengues na nossa história, inclusive tem um perrengue bem grande, mas a gente deixa ele para o final. Mas esse foi um perrengue médio, que foi um dia, numa campanha que a gente foi fazer. Nós fazemos muitas campanhas de conteúdo aqui dentro do escritório, né? Além das campanhas principais das marcas, né? Primavera, verão, outono, inverno. A gente também faz muitas campanhas de conteúdo para complementar as campanhas principais, que hoje conteúdo, né? É o que a gente precisa aprimorar cada vez mais, é o que mais está em alta, então a gente faz muito isso. E a gente precisava fazer um conteúdo de carnaval, e já estava tudo muito organizado. Fotógrafo, modelo, Maquiador, o estúdio. tudo, cenário. Eu, tu e acho que era a Carol que tava junto lá, né? Eu acho que era a Carol que estava nos Nós três auxiliando. estávamos de manhã, 8 da manhã, Mas lá assim, no estúdio. era um job que a gente tinha muita expectativa, porque era muito criativo, né? Sim. A gente foi. um Pintou dia o antes- cenário com a Gabi, a gente pintou o papel, né? Sim, a gente viu uma referência que a gente gostou muito, que era criatividade, né? Que era criativo, porque além da gente implementar muito isso nas marcas, o tema era carnaval, mas a gente não gosta muito, nada muito caricato. Queria sair do óbvio, A mas... gente queria fazer algo diferente. Então a gente viu uma estampa, se não me engano, que tinha um poás, porque a gente lembrou dos confetes do carnaval, e tinha um poás orgânicos. E aí a gente fez meio que essa estampa do fundo com a cartela de cores da coleção, linkando com a linha Beachwear. Foi uma estratégia que estava muito bem amarrada. E aí a gente convidou a Gabi para esse job, que ela desenhou, né? Ela foi lá pintar manualmente no papel, naquele rolo infinito. Nós fomos acompanhar um dia antes, ficou maravilhoso o cenário, nossa expectativa altíssima. E aí no dia seguinte, eu acho que a gente chegou no estúdio às 6 ou 7 horas da manhã. A gente gosta muito de, né, fazer parcerias com modelos, contratar modelos. Nós valorizamos muito os modelos aqui da região, mas às vezes a gente sente que acaba todas as marcas Utilizando a mesma, né? utilizando a mesma, então a gente gosta desse desafio de conhecer profissionais novos. E a gente tinha fechado com uma modelo de São Paulo, e ela viria de ônibus, né? De ônibus leito, e faria o job. E aconteceu
um super perrengue, que era numa época de muita chuva e que desbarrancou, né, no trecho São Paulo-Curitiba. Só que assim, a gente não sabia quanto tempo isso ia durar, né? E a gente, com essa coisa do call sheet ser todo cronometrado, a gente tinha deixado uma boa brecha. E eu vi, ela me mandou a localização mais 5 da manhã e eu vi que ela não saía do lugar. E eu pensei, ué, será que o GPS parou de funcionar? E ela me respondeu que ela estava parada, mas que provavelmente logo ela ia andar. E aí deu às 5, às 6, às 7... E a gente começou já a calcular, até ela chegar, até ela, né, O job era de manhã, o job né? era de manhã, até ela se maquiar. A gente começou a fazer as contas e ver que não ia dar. Porém, a gente ainda estava na expectativa que ia dar. E a gente ficava ali calculando aquelas horas. Só que isso foi por muito tempo. Então, eu acho que quando era 10 da manhã, a gente tomou a decisão de que não ia dar para esse job acontecer. E aí ficou naquela, recalcula a rota, fazemos outro dia, mantemos para o período da tarde, fotografamos à noite. A gente não sabia como resolver. Pensem e assim, na expectativa a manhã inteira, sim, né? Porque a gente não sabia se ia levar mais 2, 3, 5, 10 horas. Então, no fim, foi essa decisão, mas até tomar essa decisão foi um estresse, né? E eu acho importante falar que a gente gosta também de manter os mesmos profissionais que a gente, né, aqui da região. A gente mescla bastante, mas tem aqueles que já bate, né, para os conteúdos que são rápidos, assim, só que a agenda deles é muito disputada. Então, a Michelle, né, que a gente sempre brinca, a agenda dela é super calculada e ela ia fotografar naquele dia. O Diego, que estava junto com a gente, que vai estar nesse podcast, ele é de Barra Velha, então ele também estava vindo de outra cidade. E, nossa, foi muito perrengue, assim. E também tinha outro desafio, que era uma campanha de carnaval, então tinha aquele período para rodar e já era bem em cima. A gente tinha 2 ou 3 semanas para implementar, porque às vezes a gente faz umas loucuras aqui no escritório de fotografar um dia antes e já lança no dia seguinte os conteúdos, né? A moda sempre é para ontem, né? Então, sempre. Esse foi mais um caso. E foi meio isso que aconteceu. E a gente sempre, eu acho importante falar, que é pra ontem, mas a gente sempre tenta deixar o mais saudável possível. É meio cultura nossa aqui do escritório. A gente já sabia desse shooting desde o ano anterior, porque a gente sabe que em fevereiro geralmente tem alguma coleção cápsula, algum conteúdo. Então, desde o ano anterior, a gente sabe que janeiro e fevereiro vai ter um shooting de carnaval. Sim. Mas aí, vira o ano, bate data, agenda, aí a marca quer antecipar, e aí a gente entra nessa, entendeu? Sim, e foi um mega desafio, mas o resumo da história, a modelo ficou 7 horas parada. Coitada. O maior perrengue foi o dela, na verdade. Sim, ela ficou parada 7 horas na BR, e depois de muitos WhatsApp, depois de muito negociar com todos os profissionais, a gente fez no dia seguinte. Então, a modelo veio, ficou num hotel, descansou, né? E no dia seguinte, a gente fez o job com os nossos super parceiros que foram flexíveis. E graças a Deus, ambos tinham agenda no dia seguinte, que é uma coisa super rara. E eles conseguiram negociar algumas coisas, mas assim, foram 2 dias que eles trabalharam, porque eles ficaram à nossa disposição, né? Mas o resumo é que o job aconteceu, ficou muito, muito, muito lindo, muito criativo, como a gente queria, fez o maior sucesso. E foi usado por 2 semanas. Que é o tempo ali. Não porque foi tarde, mas é porque geralmente é assim, a gente faz toda uma produção para usar por 2 semanas, 3. Geralmente é o tempo das campanhas de conteúdo que costuma rodar. Então, todo mês, a gente tem vários clientes do escritório, mas todo mês costuma acontecer uma campanha de conteúdo para esses clientes. É um desafio. Bom, vamos retomar o roteiro, porque a gente saiu um pouco dele. A gente começou com a Ana me perguntando algumas coisas sobre a minha trajetória, e eu acho que agora a gente pode trazer a trajetória da Ana, né? Então, Ana, conta um pouquinho do começo da tua trajetória, como que tu chegou até aqui hoje. Como eu falei, eu nunca tive a intenção de trabalhar com a moda, mas as coisas aconteceram na minha vida. Até quando a gente estava montando o roteiro para hoje, eu comecei a lembrar, assim, de
como a moda sempre esteve nos meus caminhos, mas eu nunca observei ela, porque a minha avó foi costureira por 25 anos na Hering, né? Inclusive, ela fez várias roupas minha quando eu era pequena. E a minha mãe também sempre teve esse feeling de fazer as minhas próprias roupas. Enfim, era bem legal esse momento, assim. Não era tudo tão acessível como é hoje, assim. Então, ela me ajudava bastante. E a minha mãe trabalha, né, numa empresa de aviamentos, que inclusive é fornecedora dos nossos clientes, que é o Comercial Rosa. E ela já trabalha há 21 anos nessa empresa. Então, ali já começou, né, uma pincelada da moda. E eu já trabalho, por mais jovem que eu seja, eu tenho 26 anos, mas eu já trabalho desde os 14 anos. E o meu primeiro emprego oficial, assim, que eu considero, foi no ateliê do Diogo do Canto, vulgo meu primo, que também vai ser entrevistado aqui, ele faz muito parte da minha história. E meu primeiro emprego foi sendo assistente dele. O Diogo tinha uma rotina muito maluca, muito mesmo, porque ele sempre foi workaholic. Inclusive, o Diogo sempre foi muito referência na minha família, porque ele foi o primeiro a ter uma carreira, assim, na moda. E a minha família sempre falava, olha o Diogo, que bacana. Quando ele tinha um projeto novo, a gente sempre participava, admirava muito ele. E ele é de outra cidade, ele veio para Blumenau para fazer a faculdade de moda. E ele me convidou, né, para trabalhar no ateliê dele como assistente. E foi ali que eu comecei a ter um pouquinho de noção do que era. Mas a rotina do Diogo era muito corrida, então eu acabava não ficando muito com ele. Eu trabalhava mais organizando o ateliê, né? Eu lembro muito de ir até o Ville, comprar aviamento, receber as clientes, né? Fazia algumas coisas mais manuais que ele me ensinava, né? Pregar botão, cortar barra de vestido, bordar, até bordar ele me ensinou, assim. Foi um momento de eu começar a entender um pouquinho das coisas. Eu não me identifiquei. E aí eu lembro até hoje, inclusive eu quero falar isso pro Diogo no episódio dele, que eu tava desmotivada, né? E ele me chamou pra ter uma conversa e ele falou assim: "Tu quer trabalhar com moda?" Porque eu acho que talvez ele via que eu tinha ali um jeito e eu falei: "Não". E daí ele falou assim: vou até olhar pra câmera pra esse momento. E ele falou assim: "Tu não sabe a oportunidade que tu tá perdendo. Tu não sabe, porque tu poderia ter muitas possibilidades. Aqui tu teria acesso, tem acesso às minhas clientes, né, aos fornecedores, a todos os processos, e tu tá perdendo uma oportunidade." E eu disse, mas eu não quero. E Jovenzinha, né? muito jovem mesmo. E até aquela época, por muito tempo, assim, como meu pai é advogado, por muito tempo eu falei que eu ia fazer direito. Acho que tu nem Tu já sabe. pensou? Tu nem sabe dessa informação, mas por admirar muito meu pai, eu falava que eu queria fazer direito. Inclusive, acho que até foi frustrante na minha família, porque eu passei anos falando que eu ia fazer E não direito. fez. E aí eu saí do ateliê do Diogo e fui ser estagiária na OAB. E ali eu vi que eu jamais daria certo no direito. Jamais. E eu trabalhei por um tempo na OAB. E, nossa, eu já fiz várias coisas na minha vida, tá? E até falo pra Tita, a gente teve essa conversa esses dias, que por mais que eu trabalhei em vários lugares, tive várias experiências, alguns lugares eu fiquei mais tempo, outros foram passageiros, mas eu sempre dei o melhor de mim em qualquer oportunidade. Eu sempre pensava, o mundo é muito pequeno, ele gira, e eu posso encontrar essa pessoa em algum outro momento, né? Sim. Sem nem pensar que eu teria uma empresa hoje, né? Sim, e eu quero fazer um parênteses, né? Já que o nosso público também, a gente prospecta que seja estudantes de moda, né? Pessoas que querem se envolver, que como é importante ter essas experiências, né? Ali, acredito que, num geral, na casa dos 20 ali, né? Dos 18 até uns 26, de repente aqui tu é bem precoce. Eu sou bem. Mas nessa fase é muito importante a pessoa trabalhar com várias coisas para entender principalmente o que não gosta, né? Eu acho que faltou até eu falar ali na minha, né, na pergunta que tu me fez sobre a trajetória, que no meu primeiro emprego, que foi na Razzle Dazzle, né, da Joy, que vai vir aqui, há mais de 10 anos atrás, foi muito importante lá porque
além de eu ter tido uma experiência de como era uma empresa, né, com 2 sócias, que é o que eu tenho hoje, E tu pôde testar várias coisas dentro eu dessa pude empresa. testar muitas coisas, porque lá a gente fazia coleção, né? Então a gente desenvolvia produto. E era um escritório que desenvolvia produto para várias marcas, como a gente faz aqui, mas aqui a gente faz com comunicação e lá era com produto. E lá a gente fazia meias, estampas rotativas, Eu lembro das cuecas que tu masculino, falava. cueca, feminino, marca autoral, marca têxtil, tinha de tudo. E também tinha algumas coisas assim de comunicação, né? Tipo catálogo, fazer uma tag, uma logo, né? Que a gente sabe que na moda a gente faz de tudo. E foi muito importante, né? Aquela experiência para mim foi bem no comecinho da minha jornada. Mas ali eu percebi, eu acho que muita gente entra na faculdade de moda achando que vai ser estilista, né? Fashion Week, São Paulo Fashion Week. Que a gente sabe que aqui na Modas. região, a gente sabe que aqui na região é a expectativa, porque na faculdade você passa por isso. Eu acho que assim, a expectativa do aluno da moda é ser modas São Paulo Fashion Week, pelo menos na minha época era. Aí a expectativa do mercado de Santa Catarina, de Blumenau, é que você seja um estilista do têxtil. E aí, né, você trabalha, estuda e vê que não é bem assim, que estilista, né, não é a mesma coisa do que um estilista de uma marca autoral, né? O estilista do têxtil é outros 500. E que também ser estilista, independente do autoral ou não, é outros 500, porque você tem que amar aquilo ali, porque é muito perrengue também. Tudo tem perrengue, mas eu não me identifiquei com estilismo, né? Eu não me identifiquei criando produto. Eu me identificava mais com os posts do blog, que na época, né, era blog, não existia Instagram ainda, tá? Ai, depois que eu voltar no meu assunto da minha carreira, eu quero falar sobre isso, porque eu também tive um pezinho ali na época Não blog. existia Instagram, era um blog, então eu fazia as postagens do blog, eu amava criar os mood boards, que, né, na época a gente acho que nem usava Photoshop, usava o Corel, e a gente criava todas as artes no Corel, os mood boards, os catálogos, as postagens. Então essa era a parte que eu mais gostava, mas eu ainda não tinha maturidade para entender que eu gostava daquilo ali, mas no fim, quando eu saí, eu pelo menos tive a certeza de que, pelo caminho do produto, de ser estilista, eu não queria seguir. Então, né, voltando para tua experiência, é muito importante ter essas experiências. Então, tu teve experiência na OAB, viu que não queria. Já. Com o Diogo também viu que não queria, mas pelo menos tu teve a experiência e viu que é que eu acho serviu para alguma coisa, né? É que eu acho que no Diogo era muito o produto e muito no nicho dele, que era sim. vestido de festa. Então eu não me identificava com nada dali, né? Mas eu lembro que na época do Diogo tava começando essa coisa de conteúdo, assim, Instagram, a gente até conversava sobre isso, mas acabava não deslanchando, assim. Então acho que é por isso que eu não me identifiquei naquele momento com aquele trabalho, assim, Sim. né? E aí eu fui pra OAB, deixa eu tentar recalcular aqui a minha rota. Fui pra OAB e depois fui tendo várias experiências, assim, né? E aí eu tinha muito o desejo, porque foi, assim, uma luta na minha família, falando até um assunto que eu queria trazer aqui, porque eu não me identificava com o direito, que era o único caminho, né, que ali quando a gente tá saindo do ensino médio, a gente começa a pensar sobre, e é muito legal falar sobre isso, compartilhar essa experiência. E eu não sabia qual ia ser o meu caminho e qual faculdade eu ia fazer. Então a minha família me questionava muito, principalmente no último ano, e eu não tinha certeza. E assim, a minha família é de uma origem simples. Então, investir numa faculdade seria muito desafiador, né? Eu já trabalhava, então a gente conversava um pouco, mas eu teria que bancar a minha faculdade. E eu já tinha uma consciência do que, assim, será que eu vou investir em algo que eu não vou seguir? E é engraçado, porque isso não sei, acho que fazem 8 anos, mais ou menos, era muito você tem que sair do ensino médio e você fazer a faculdade. Hoje ainda as pessoas eu acho que têm mais consciência e acabam pensando, ai, será que vale a pena? Será que não vale a pena?
Eu acho importante, assim como tu falou, na faculdade tu aprendeu várias coisas, fez um network muito legal, que eu não tive nessa oportunidade. E também não sei se naquele momento passaria a fazer moda. Eu lembro até de cogitar publicidade, mas eu pensava, não é o meu caminho. E a minha família me cobrava muito. Até tô me expondo aqui, eles vão assistir esse episódio. E eu ficava muito insegura. Então eu lembro que eu já acessava muitos blogs, muitas coisas na internet, e eu vi que tinha a possibilidade de fazer um intercâmbio. E aí que começou a minha jornada, assim. E aí eu vi que eu poderia fazer aquele intercâmbio, que estava ao meu alcance, que eu poderia trabalhar e pagar por ele, né? Que na minha família tem muito essa cultura, assim, de você conquistar as próprias coisas com o seu esforço do trabalho, porque, como eu falei, é uma família de uma origem bem simples e todo mundo batalha muito para ter as suas coisas. Por isso que a gente falava muito do Diogo, porque ele construiu isso. E eu fui fazer o intercâmbio. Mas antes disso, tô pulando um pouco porque tô recalculando aqui. Mas antes disso, eu conheci uma pessoa que tinha um blog, né? Eu ajudei ela a criar esse blog. E ali eu fazia de tudo. Eu acho que eu tinha 19 nessa época. Eu fazia de tudo mesmo. Eu criei o blog para ela, eu fazia os posts, eu gravava conteúdo sem saber, não existia a palavra conteúdo. Então tinha muitos eventos no shopping. Lembra daquela época que tinha muito evento Sim, de sim. loja, assim? Tinha muitos eventos, eu fazia a cobertura desses eventos, então gravava vídeo. Talvez a gente até se esbarrou e não sabia, porque eu acompanhava a Dani, minha irmã, que era influenciadora aqui em Blumenau. Ela ainda é, mas não em Blumenau. E a gente Na, ép- sempre na época ia. blogueira, né? Na época blogueira, não existia influenciadora. Na época blogueira, ela tinha um blog e eu sempre estava junto. A gente ia nos eventos da Arezzo, do Aham. Shopping Parque Europeu, na época que abriu. Então a gente super deve ter se cruzado lá sem saber, né? Provavelmente. E aí, na época, como eu incentivei ela a criar esse blog, ele tinha que ser um pouco rentável, né? Porque era um caminho novo, assim. E eu lembro que eu fui incentivando ela. Então, eu ajudei ela a fechar as primeiras parcerias. Eu fui até o cliente. Eu lembro que o primeiro cliente real oficial foi uma marca de sapatos. E aí, ela tinha um ateliê. Daí eu falei, meu, seria muito legal. Olha, é muito o que eu faço até hoje. Vamos pegar as tuas peças e vamos fotografar com esses sapatos, com o celular mesmo. Aí a gente formalizou uma proposta para eles. Então a gente fechou um contrato, acho que de 6 meses, e a gente fazia as produções de conteúdo para postar no Facebook e no blog. Nem era muito Instagram, assim. Uhum. Então ali começou a despertar em mim essa coisa da moda. Aí eu ajudava a fazer o styling. Era ela que fazia boa parte, mas eu ficava ali, vamos ajudar a vestir o calçado, vamos ajudar a vestir a roupa. E criava esses conteúdos e aí fazia a estrutura desse conteúdo. Vamos fazer um post no blog, vamos jogar isso aqui pro Facebook. Comecei a me aventurar com os vídeos, então eu gravava vídeos dela falando sobre algum tema relacionado àquilo. E ali despertou, que é o que eu faço até hoje. Então eu comecei a ver assim, isso é uma profissão, né? E aí outras marcas, clientes dela, viam esse meu pique, essa minha energia para conteúdo, viam que funcionava e que falou, eu quero fazer isso na minha marca também. Então aí veio uma marca infantil, aí veio uma outra loja de roupa, aí veio uma outra loja de calçado e ali começou a vingar e eu falei, gente, isso é uma profissão, eu gosto disso. Eu lembro que no começo eu mergulhava naquilo, assim, eu passava horas e horas estudando como editar um vídeo. Eu lembro que o meu primeiro dinheiro que eu ganhei ali, eu ganhava, vou abrir aqui pra vocês, R$ 150 por mês. Pra fazer tudo isso, pra ir nos eventos, criar conteúdo, tudo um pouco. E eu trabalhava as minhas horas extras do meu trabalho, então eu estudava de manhã, abrir a minha rotina pra vocês. Eu estudava de manhã, eu tinha um trabalho de babá na parte da tarde e eu trabalhava na academia master no parte da noite. E no meu tempo livre, que era entre esses trabalhos e no fim de semana, eu fazia esses conteúdos. Então era uma rotina bem maluca. E eu comecei a ver que isso era um trabalho.
E comecei a me profissionalizar. E aí, o meu primeiro dinheiro ali, desses R$ 150, eu comprei um programa de edição de vídeo. E ali eu comecei, aí fui. E antes de eu fazer esse intercâmbio, eu já vi que eu poderia voltar desse intercâmbio com mais bagagem e mais preparada. Porque desde esse comecinho já me incomodava muito eu não ter um equipamento profissional, por exemplo. Isso é investimento, né? Então eu tinha muito esse desejo de mais, eu quero ter uma câmera, eu quero gravar esses conteúdos com mais qualidade. E é engraçado porque as marcas confiavam muito em mim. Eu não mandava nada para aprovar, Não tinha correção, nenhum protocolo, nada. nenhum. Eu Uhum. tinha as contas do Instagram, fazia as fotos, fazia os posts, as legendas, os vídeos e me aventurei nisso. Então eu lembro que eu tive uma conversa com a minha família, assim, e eu falei assim, gente, eu vou fazer esse intercâmbio, mas eu quero falar para vocês que eu já tenho uma profissão. Mas eu não sabia o nome dessa profissão. Mas eu falava, ó. Aí eu mostrei pra eles, eu acho que essa minha energia era de mostrar pra eles que eu ia dar certo, que eles poderiam confiar em mim. E aí eu mostrei pra eles, olha, atualmente eu faço isso. Eu tô cuidando dessa conta desse cliente. Isso aqui é o que eu faço. Isso aqui é quanto eu tô ganhando e pode ser uma profissão. E aí eles tinham muito medo, eles não sabiam o que que era isso. E eles confiaram, né? Então, quando eu fui viajar, eu voltei muito com a cabeça assim, eu preciso estudar o máximo possível sobre esse mercado. Eu via muito conteúdo sobre isso, comprei vários cursos, e eu tinha muito essa consciência, eu preciso voltar e aplicar tudo isso. E aí eu fui viajar, foi um período de descoberta, foi bem importante. E aí quando eu voltei com uma energia, com uma vontade de fazer tudo acontecer. E foi aí que vingou, foi aí que eu deslanchei, assim, né? E aí eu comecei a testar várias coisas. Então eu trouxe equipamento. Na época não existia Reels, tava começando tipo Stories e IGTV era na época. Uhum. Então eu voltei já produzindo vídeos. Vídeo era muito, porque foto tinha o fotógrafo que fazia a foto, mas o vídeo sempre foi um investimento mais alto e as marcas às vezes, principalmente lojas que eu atendia, não conseguia. Tu se destacou no nicho de fazer algo profissional, mas não institucional, É, né? Que não tinha esse gap no mercado para conteúdo, né? eu acho que sempre foi o conteúdo protagonista, sem Uhum. antes a gente saber que era conteúdo. Eu lembro que nessa minha experiência do intercâmbio, eu descobri o que era conteúdo. Aí eu comecei a estudar sobre. Então, quando eu voltei, eu conseguia implementar nessas marcas o que eu acreditava. Então, acho que entra muito no que tu falou da gente ter essa experiência no início da nossa carreira e testar, né? Então, eu me conectei com essas marcas que me permitiam testar tudo. Então, eu voltei e o que era mais legal é que era uma profissional que conseguia atender a marca 100%. Então, eu fazia os posts, batia a foto desse conteúdo, fazia o styling, né? Então eu ia numa loja de roupa, que inclusive eu tenho muito orgulho de ter trabalhado para ela, que é a Sensix, e eu acompanhava com ela ali as compras, e aí eu falava, vai, vamos selecionar esses produtos aqui, vamos fazer foto desses produtos aqui, eu vou planejar o feed do Instagram com esses produtos, vou fazer vídeos para os stories com esses produtos, e vamos fazer conteúdo para o IGTV desses produtos. Então ali já estava o que eu ia fazer. Só que eu não tinha essa visão da moda. Então eu atendi vários clientes, vários. Então eu atendi restaurante, uma marca de motorhome, eu atendia lojas de roupa, calçado, acessório. E aí eu comecei a ver, meu, isso aqui eu não tô tão empolgada para fazer. Eu fazia muito bem os conteúdos, modéstia à parte, mas eu não dava o meu melhor. E aí foi quando eu te conheci. Uhum. Porque daí eu via que tu tinha mais projetos de moda. Que o foco já era a moda, O né? foco era moda, mesmo tendo outras coisas envolvidas, né? Que eram, né? Transitavam mais ou menos como Isso, hoje, como né? hoje. Uhum. E eu falei, eu lembro que era um fim de ano, assim, que eu tava muito exausta, porque esse meu primeiro ano eu testei tudo possível. Depois de 3 meses que eu tinha voltado pro Brasil, eu resolvi morar sozinha, que eu acho que é um dos maiores aprendizados que alguém pode ter. E comecei a
ter a minha empresa, né? Nem tinha CNPJ, nada. Aí, então foi assim, ó, um ano muito, 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 muito intenso. E que eu fazia tudo muito no susto e errei muito. Eu acho que isso é uma coisa que acontece e a gente tem que admitir que eu errei muito, muito mesmo. Só que eu aprendi muito. E até hoje, isso é uma coisa que acontece no escritório, eu refleti, a gente reflete muito. Toda vez que eu e a Tita erramos, né, a gente senta e discute qual foi o erro e o que a gente vai fazer para solucionar. Isso vai acontecer sempre, né? Sempre vai acontecer, sempre vai sair alguma coisa fora e a gente vai ter que se adaptar. E aí eu lembro que era um final de ano. Eu lembro que o nosso primeiro projeto foi em novembro, mais ou menos. Da Fernanda. E aí eu tava muito exausta e eu falei assim, eu não quero mais trabalhar com essas outras marcas que não sejam de moda. Porque a moda, ela tem além desse nicho, ela tem um caminho. Então você tá o tempo todo mergulhado nesse universo. Então muitas coisas vão no automático. Né? A nossa cabeça tá treinada ali. A gente já segue um calendário, né? Um protocolo. Isso, acho que o calendário influenciava muito, porque às vezes eu acabava perdendo uma data que é muito agência, tipo, dia da pizza, dia do não sei o que lá. E eu não me identificava, então às vezes acabava passando algumas coisas batidas, eu me sentia frustrada e eu pensava, não quero isso. Eu lembro que era um fim de ano e eu analisei, assim, eu pensei, olha, já que tá surgindo muitas oportunidades, eu não quero mais trabalhar com clientes que não sejam de moda. Então, naquele fim de ano, eu tomei essa decisão. Foi um fim de ano muito que eu refleti, porque eu tinha acabado de começar na minha carreira, tinha acabado de morar sozinha, e era de 2019 para 2020. Eu falei assim, tá, então o ano que vem vai ser o ano que eu vou deixar, tipo, foi aprendizado, eu vou implementar o que eu quero. Eu senti muito que eu tinha que me profissionalizar e a gente tinha muita troca, né? E que é algo que a gente faz até hoje, que é trocar com os profissionais da área. E eu admirava muito vocês, muito mesmo, assim. Eu acho que foi uma das... Vocês duas foram o que me despertou mais interesse na área. E eu pensava, eu também quero ter isso para os meus clientes, também quero que eles vejam a importância de ter uma identidade visual, de ter um posicionamento. E é isso que foi legal, que daí eu comecei a apresentar os meus clientes para vocês e vocês, os clientes de vocês para mim. E aí vocês vieram, Ana, tu precisa ter um escritório, tu precisa ter alguém para te ajudar. Daí no começo de 2020, entre janeiro e fevereiro, vieram essas conversas. E eu falei, tá, em março eu vou me mudar. Eu lembro até que eu esperei o dia 10 ali pra gente conseguir organizar as contas. E aí parece que foi a chave pra tudo acontecer. Daí começou o perrengue. Daí já tinha muito perrengue, mas eu não sabia aonde eu estava me metendo. E aí foi quando eu anunciei a vaga para alguém trabalhar comigo. Encontrei a Carol, que tá aqui nos bastidores, que trabalha com a gente até hoje. A Carol é uma super parceira, porque passou por todas essas fases conosco. E eu acho que a gente trabalhou por uma semana ou menos. E veio a notícia que ia ter lockdown. Foi um baque muito grande, porque Foi no ano que tu começou a morar sozinha, e entrou pro escritório e contratou a Carol. Isso, basicamente isso. E, nossa, foi muito desafiador, porque eu tava dando um passo com muita expectativa, com muito medo também, então assumindo o aluguel e as contas. E assumindo uma pessoa comigo no meu time, né? Então, nossa, foi bem tenso, até me emociona um pouco. Mas eu achava que ia ser 2 semanas, né? Aí eu lembro que a gente Todos achávamos que seria 2 semanas. Eu lembro que a gente já respeitou o lockdown e vamos ficar em casa. Sim. E aí os nossos projetos começaram a ser pausados. Sim. Os clientes começaram a ficar com muito medo. E eu atendia muitas marcas locais, então tinha um impacto muito grande para essas lojas que eu atendia em Blumenau. E aí foi muita loucura. Só que ao mesmo tempo foi muito surpreendente, porque as marcas, depois de um mês, começaram a ter a consciência de que elas precisavam investir no digital, que era a minha especialidade, a nossa especialidade. Mas assim, ainda estava caminhando.
E daí começou o seguinte. O escritório que eu entrei, que era o escritório que a Que era um Tita... coworking, basicamente, que a gente eram... montou um Isso. coworking. Eram 3 pessoas, incluindo a Tita. E eu entrei pra ser a 4ª. Uma saiu. Na outro mês, a outra saiu. E Ficamos nós 2. restou eu e a Tita. Só que a gente não era muito próxima. Eu era mais próxima dessa outra amiga A em gente se comum. conhecia há poucos meses, né? Há Não tinha poucos trocado meses. muito ainda. Há poucos meses. E aí eu lembro que a gente começou a conversar, tipo assim, as contas não estão batendo. Não vai dar certo. Muita insegurança naquele período. E aí eu lembro que eu, muito insegura, tu me chamou e falou assim, Ana, olha só. Vamos aguentar mais um mês. Se a gente vê que não vai dar, a gente encerra. O escritório. Encerramos o escritório, que era o espaço físico. Na verdade, primeiro, acho que eu fui te perguntar... Não, a primeira Era dar mais um mês, conversa foi né? quando a Gabi saiu e tu falou, vamos aguentar mais um mês, porque Tá. ali a gente, tipo, ai, vamos sair também? Sim, Porque as duas tinham saído. sim. E aí tu me chamou e falou, vamos aguentar mais um mês. Porque até tu era a que tava mais à frente do Sim, escritório, sim. então tu tava assumindo mais, assim, e eu tava nova ali naquele Uhum. universo. E aí a gente aguentou mais um mês e começou a vir projeto. É porque aí, como né, em março acabou dando o lockdown e acabou afetando muitos negócios, né, principalmente loja física e tal. Mas para as marcas deu um boom no digital. Então a gente sentiu super esse boom em Sim. 2020. Então março deu lockdown, abril, maio começou a vir cliente querendo fazer posicionamento, rede social, né, trabalhar o digital, que seria o foco ali claramente naquele ano, né? E daí teve uma segunda conversa, que essa eu acho que é bem marcante, Isso. que a Tita me chamou e falou assim, Ana, olha só, eu sempre sonhei em ter um escritório e fazer algo bem profissional, porque aquele escritório que a gente tava era um coworking, era tudo bem simples. Cada uma era MEI, né? Tinha Isso. sua mesa, tinha uma decoração ok, mas era bem Isso. genérico, né? Aí tu falou assim, eu queria muito ter um escritório com uma marcenaria bonita, né, com tudo preparado para receber os clientes. Eu queria ter uma equipe. Eu quero construir isso. Tu sonha também? Uhum. E daí eu falei, nunca me passou pela cabeça, porque era algo muito distante, mas eu quero. Mas no momento era mais relacionado ao espaço físico, Era porque a mais gente nem sonhava isso. ainda em se misturar. Mas a gente sonhava em ter alguém para nos auxiliar. Sim. E aí começou a nossa aventura, porque a gente estava nessa sala que era mais simples, mas a gente começou a buscar e a gente começou a ver se teria como a gente mudar o espaço, porque tá, então se a gente vai Dá uma para algo, recalchutada, assim. vamos para uma sala melhor. E daí a gente começou a pesquisar e era tudo muito caro, muito, muito, muito mesmo, e era um período de muitas incertezas. Então a gente, tipo, não vai ser possível. E aí a gente conversou novamente, a gente conversa muito, acho que isso é muito legal na nossa parceria. E a gente falou, tá, então se a gente dá uma reformada aqui no nosso espaço, de repente, acho que vai funcionar. E aí a gente tomou essa decisão. Chamamos as arquitetas, Isso. né? Planejamos, elas chegaram a fazer Chegaram a fazer um projeto, a gente ia executar, e aí, dias depois, fomos despejadas da Tinha uma nossa expectativa, sala. tinha uma expectativa muito grande dessa nossa reforminha. Eu lembro que até isso é bem especial para nós, inclusive temos ela como parceira hoje, que a gente sonhou, recebemos o projeto e a gente falou, meu, então vai ficar do jeitinho que a gente quer, da forma possível que a gente podia investir. E a gente passava muito, porque o escritório era ali na Courtiering, e a gente caminhava muito por ali, e a gente sempre namorava a vitrine da Casar. E a loja de decoração, para quem não sabe. Que é nossa parceira do projeto, que fez o nosso cenário aqui. E a gente namorava muito as coisas da Casar, e a gente falou, vamos entrar e ver o que a gente pode comprar para esse start do projeto? E aí a gente entrou e viu umas xícaras de bolinhas, assim. Uhum.
E a gente falou, a gente vai servir isso para os nossos clientes. Então, foi uma compra bem Foi a especial. primeira compra pensando na nova fase do Isso. escritório, com a nova decoração e tal. Isso. E a gente tem essas xícaras até hoje. Temos. E hoje temos a Casar como apoiadora do podcast. Então, é uma história bem especial mesmo. Ela é bem, bem especial e bem marcante para mim. E aí, uma semana depois, engraçado que é sempre uma semana. O projeto estava pronto, a gente não tinha começado a executar ainda, lógico, mas a gente ia fazer Tu tava pronta para comprar alguns elementos que a gente ia aplicar na parede e tal, já tinha ido na loja ver, e aí recebemos, né, a notificação de que a gente teria que sair em 30 dias, porque o proprietário queria utilizar a sala, provavelmente, né, por conta da pandemia, né, que todo mundo teve que flexibilizar. Ele queria usar a sala para ele, a gente teria que sair em 30 dias, no meio da pandemia. Que a gente mal podia sair de casa para procurar imóveis, e a gente já tinha tido aquela experiência de ver que tudo era muito caro. Mas quando nós vimos que tudo era muito caro, a gente já tinha visto essa sala aqui. Já, mas não estava nos planos. Não estava nos planos, mas era uma sala, acho que foi a sala que se destacou na pesquisa, assim, que a gente pensou, já pensou? Seria legal, mas não estava dentro do orçamento, nem nada, assim. E aí, né, como a gente precisava sair em 30 dias, a gente foi ver outras salas. Obviamente, é muito difícil aqui em Blumenau ter uma sala legal, assim, dentro da nossa expectativa. Mas, quando a gente entrou nessa sala, foi bem emocionante. E aí, a gente decidiu, tá bom, então vamos ver aquela sala lá. Até porque eu acho que das que a gente estava vendo era que tinha o valor mais em conta, porque na pandemia alguns aluguéis baixaram, né, para flexibilizar também. Mas já era bem mais arriscado. Já era mais alto do que a gente pagava, né? Bem mais. Mas entre as opções disponíveis, não era a mais cara. E aí a gente veio ver pessoalmente, a gente se encantou. Eu tenho cenas desse dia, tenho vídeos, talvez eu coloque ali na edição. Porque a gente, né, é uma sala com muitas janelas, né? Tem uma vista muito legal. No centro da cidade, mas ela é num cantinho mais afastado que não tem tanto barulho de trânsito, dá para ouvir os passarinhos, bate um sol matinal maravilhoso nessa sala e a gente se encantou por ela, né? Inclusive, talvez no início desse episódio tinha até uma luz aqui. Tinha, agora já saiu. Mas... E aí a gente tomou a decisão com muito medo, né? Porque lá... Na outra sala já era um risco ficar em 2, antes eu dividia o aluguel em 3. Agora ia ser em 2, tu ia dividir em 4, tu se preparou para dividir em 4, ia ter que passar para 2 do nada. E aumentar mais. Com pandemia, com a Carol. Mas a gente arriscou, né? Eu arrisquei e no começo foi muito difícil. Mas era muito meu sonho, né? Então, eu arrisquei e me aventurei. Inclusive, foi uma fase também muito maluca. Eu sinto que nenhuma decisão é fácil ser tomada e sempre ela é tomada no meio do caos, assim como executar esse projeto tá sendo, porque a gente tem muito trabalho rodando paralelo, mas mesmo assim a gente tomou a decisão de fazer esse projeto e a gente falou, olha, nunca nada sai como planejado, então vamos colocar algo que a gente quer muito fazer. E 1 ou 2 semanas antes da gente mudar e saber que a gente foi despejada, eu tinha trocado de apartamento e tinha sido muito caótico, tu lembra? E eu falei, fazer outra mudança. E eu tinha recém me mudado também. Verdade. Eu me mudei em dezembro de 2019 para casa do meu namorado, na época, hoje é marido. Então eu tava 3, 4 meses morando, né, com um homem, enfim. Foi um ano muito, muito louco, né? Foram muitas mudanças pra gente, tanto no pessoal quanto no profissional. Sim. E aí começou a nossa jornada juntas, porque a gente tomou a decisão de vir pra cá. Ainda no formato coworking, né? Ainda porque dividindo. Cada uma tinha sua empresa. Cada uma tinha sua empresa. A gente ficou 1 ano e pouco, assim, ainda. E aí as coisas foram se juntando, a gente foi fechando os mesmos projetos, a gente acabou dividindo a Carol. A gente foi se ajudando ainda mais. Acho que esses perrengues nos fortaleceram e a gente foi ficando muito unida e foi trabalhando juntas. E aí chegou o momento que a gente viu, não tem como fazer isso aqui
separado. separadas, E né? aí foi natural. E aí foi natural que a gente se uniu, Sim. né? E aí eu acho que ali começou a nossa parceria, que vem até hoje. E esse é o resumo da Não é nossa... muito resumido, né? foi Mas tipo, falando de escritório, né? Que eu acho que sim. pode entrar, não sei se no roteiro, mas poderia entrar o nosso perrengue de verdade. Então agora a gente vai contar o nosso maior perrengue até hoje, que a gente já passou, unidas nessa. Que não é exatamente um perrengue da moda, né? Como a gente tá se propondo a trazer aqui, mas é um perrengue da nossa carreira profissional que acho que é curioso a gente contar, né? É curioso e é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa. É algo que foge do controle e que é bom alertar, né? Pra ninguém passar pela mesma coisa. Sim. Mas depois de tudo que aconteceu, eu e a Tita, a gente sempre foi tomando decisões para ir crescendo, né? E aí a gente tomou a decisão de investir na nossa marcenaria, inclusive, né, o que está fazendo parte do nosso cenário hoje, Foi que feito ano passado, né? que foi um investimento e foi feito também o lance de uma semana, né? É. E aí foi um investimento alto, a gente criou uma mega expectativa e vieram os móveis. Em novembro, finalzinho de novembro, a gente recebeu essa marcenaria aqui dessa mesa, né? Isso. E aí, naquela semana, a gente organizou tudo, fez uma limpa no escritório e tal, veio numa quinta, daí no sábado era faxina geral pra gente começar a Nós segunda-feira. contratamos, né, uma pessoa para vir fazer essa faxina no sábado pra gente. Isso. Então, era uma expectativa de que na segunda-feira ia estar tudo limpo e organizado, como a gente gosta, pra daí começar, né? Que era fim de ano, muito, muito trabalho. Então, a gente pensou, quando isso tiver fechado, vai trazer muito conforto e a gente vai conseguir trabalhar no nosso melhor. E aí, os móveis chegaram na quinta e aí a faxina foi no sábado. E aconteceu, tá tudo bem e tal. Só que teve uma falta de água no prédio. E eles... Não, eles... desculpa. Teve uma limpeza na caixa de água do prédio no sábado. Isso, foi isso, desculpa. Teve a limpeza da caixa d'água. E aí, acontece que a faxineira deixou a torneira aberta, sem ela saber, porque tava sem água. E ela tampou o ralo da pia. E aí Domingo à noite. E a água começou saindo É. de sábado às 2h até a hora que a gente recebeu a notícia. Domingo à noite, eu recebi uma ligação do síndico do prédio. E aí já desceu aquele gelo na espinha, aquele bloco de pedra na barriga, aquela coisa assim que a gente sabe, meu Deus. A gente pensa o pior, né? Primeiro pensei, incêndio, pronto. Aí ele falou, olha, tá saindo água aqui no térreo, a gente fica no 10º andar. Está saindo água pelos elevadores, tá aqui no térreo, eu tô aqui no prédio. E é da sala de vocês que tá saindo essa água. Mas eu acho que a gente não tinha Venham noção. até aqui. Ali nessa ligação foi terrível, mas a gente não tinha noção. Terrível. Aí eu e o Pierre, meu marido, viemos pra cá. Eu pensei, nem vou avisar a Ana ainda até eu chegar lá e ver o que é, porque eu sei que é uma situação que dá um nervoso, né? Eu queria ver o que era antes de te falar. E aí foi também uma coisa meio destino, porque eu e o Pierre, a gente estava subindo aqui pelas escadas, lógico, porque o prédio tem 2 elevadores e nenhum estava funcionando. E a gente estava nas escadas e tu me ligou, sendo que tu nunca me liga num domingo, fim do dia. É porque a gente tá tentando aplicar há alguns meses essa coisa de no fim de semana não trabalhar, tipo, se ligando, falando pra não dar muita ansiedade. Então a gente tava num período de respeitar muito isso. Esse período agora não tem mais, mas na época... Na época, e sim, porque a gente tá trabalhando 12, 14 horas por dia, mas na época a gente tava tentando manter essa... Então a gente não se falava. Não se falava. E aí era um domingo à tarde, eu falei, eu vou ligar pra Tita, porque eu preciso, acho que era ver o horário das meninas, porque tinha o jogo do Brasil. E eu ia vir até o escritório pra pegar o meu computador e eu ia pra casa pra organizar a semana. Então, eu pensei, vou ligar pra ela.
E aí eu ligo pra Tita e ela fala assim, tu tá vindo pro escritório? Eu acho que tu vem então porque eu tô aqui. Daí eu falei, tu tá no escritório? E daí ela falou, sim, eu acho bom tu vir, porque tem uma inundação e tá saindo da nossa sala. Na hora, também me bateu um ruim, mas eu só pensei assim, os nossos móveis vão inchar todos e a gente vai perder tudo. Eu nem sei o que eu pensei, tá? Eu pensei isso. Imediatamente eu liguei pro meu pai pra pedir ajuda e falei, olha, os nossos móveis todos vão estragar o que eu faço. E aí, eu nem me toquei do tipo, vou pegar pano, rodo. Nem eu. Eu e o só Pierre, a gente vim. veio sem nada, assim. Eu só vim. Quando eu cheguei aqui no prédio, já foi horrível chegar até aqui. É até difícil lembrar desse momento, mas já tinha muita água no hall de entrada. Já. Eu achei que os 2 elevadores tinham queimado 100% e que eles não iam voltar a funcionar. Eu fui subindo as escadas e cada vez 10 ia andares. piorando. Quando eu cheguei, Já tinha na parede, assim, já tinha manchas de água infiltrada. no 9º andar, já estava saindo água, deslizando. Quando eu entrei dentro dessa sala e eu vi a nossa sala, acho que tinha um tanto assim de água e vocês tudo embaçado e vocês puxando a A gente água. já tava, né, trabalhando assim. Foi horrível, eu senti que tudo estava desmoronando, que tudo que a gente estava construindo ia acabar. Eu achei Foi que uma ré, né? eu achei que tudo ia mofar e que ia acabar. Só que eu nem sabia que o pior estava por vir. E aí a Tita, muito calma, eu tava desesperada. Eu não conseguia ligar pro meu pai, a minha mão tremia e eu não costumo ser assim. E a Tita, muito plena, falou assim: olha, a nossa vizinha, Camila Renault, que vai estar nesse podcast e a gente é grata por ela até hoje. A Camila Renault vai vir aqui porque a sala dela, acredito que tá mais prejudicada que a nossa. Que é embaixo. Porque é embaixo exatamente da nossa sala. E a gente precisa ir até lá pra ver como tá a situação. E aí eu lembro que a gente foi. A hora que a gente abriu a porta, que caía água por todos os softs de luz, e eu olhei pra mesa da Camila, Com o equipamento. exatamente como tá aqui. Tinha 2 câmeras, luzes, computador, microfone. E eu olhei pingando assim, eu pensei, queimou todos os equipamentos dela. Vai cair o gesso. E ferrou. E aí foi horrível. E aí o mesmo nível de água que tinha no chão aqui, tinha lá, só que chovia pelo teto. Eu fui até as escadas, parecia filme, me encostei e comecei a chorar. A Camila passou por mim e me acalmou. E eu pensei, meu Deus, eu prejudiquei ela e ela tá assim me acalmando. E daí ali eu já não tinha mais reação, assim. Aí deu um pequeno curto na sala dela. Ela foi maravilhosa, nos acalmou. Na verdade, todas as pessoas do prédio, né, que tiveram que vir até aqui, o síndico chamou, né, o Tiago da Cognati, que era aqui do lado, a Camila, todas as pessoas das salas abaixo vieram e todas foram extremamente compreensivas e nos acalmaram e foi tudo ótimo, assim, dentro do possível, né? Foi um dos maiores aprendizados, porque essas pessoas nos trataram muito bem, com muita compreensão, Delicadeza. delicadeza. A gente tava muito nervosa, tu tava externando mais, eu tava morrendo por dentro, mas, né, coloquei uma máscara, assim, não sei, em situações difíceis, né, às vezes a gente tem uma reação diferente, assim, então eu tava muito plena por fora, mas nervosa por dentro. A Ana tava se descabelando. E chorando muito, 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 prestou muito. muita solidariedade. A gente não sabia o que fazer num momento desse. E na prática eu descobri que a gente teria que limpar. Então, o pai da Ana trouxe um rodo gigante, pano. Meu pai veio com um aspirador que suga água. O Pierre não sabia, mas estava com Covid, com febre, tirando com o rodo a água da nossa sala, da sala ao lado, da sala do 9º, do 8º, do 7º. A gente ficou 4 horas. Ficamos 4 horas aqui num domingo à noite, tirando água de todas as salas e passando por esse Eu acho que foi umas perrengue. 4 ou 5 salas que molharam. Foi visivelmente água até o 7º. Mas nos corredores foi até o 4º. Isso. E aí que ficou
Depois ficou uma mancha que a gente Isso, até o mandou quarto pintar, andar. assim. E, bom, foi um aprendizado. Esse dia foi muito doído. Eu chorei por 5 dias seguidos. Uhum. Até falo assim que eu chorei de domingo até quinta. Na sexta-feira, quando eu acordei, eu falei, eu não vou deixar isso me abalar. A gente vai ter que A pagar. gente sofreu um luto e Foi um luto. Eu lembro que era jogo do Brasil. A gente escutava todo mundo comemorando os gols. E a gente não tinha reação alguma. sim, E vou dar uma acalmada aqui. Mas passou, né? Todos os vizinhos muito compreensivos. A Camila ficou sem a sala dela, acho que por uma semana, até chamar o eletricista, trocar as luzes, corrigir ali o curto. Graças a Deus não estragou nenhum equipamento de ninguém, porque era fim de ano. Imagina as pessoas ficarem sem um instrumento de trabalho. parece que foi uma força divina, assim, É. porque o equipamento da Camila estava no meio da sala e choveu em volta. Isso. E não no equipamento, isso nas outras salas Isso. também, né? No 8º andar, que era uma mesa. Tinha vários computadores. Era uma sala de arquitetura, então tinha acho que uns 6 computadores e não molhou nenhum. Molhou ao redor deles, mas não molhou nenhum equipamento. E eu não sei se é por destino ou não, mas no dia anterior, enquanto a água estava saindo aqui, molhando todo o prédio e todos os elevadores, pingava a água dos elevadores. E a gente não sabia. A gente não sabia. A Tita montou um jantar de Thanksgiving para esse dia. E no final do jantar a gente agradeceu. A gente estava agradecendo ao ano, né, próspero, que a gente Isso. conseguiu ano passado clientes muito legais para o escritório, né? A gente elevou o nível do nosso trabalho, da nossa carteira de clientes, da nossa equipe. Então, ano passado foi um ano muito próspero. Isso. E em novembro a gente estava nesse jantar juntas, agradecendo tudo isso. Pela parceria, pelas Por oportunidades. tudo, E em paralelo a isso, a gente não sabia que estava inundando o nosso escritório. E aí, domingo, a gente descobriu. E a gente não sabe até hoje se isso foi um sinal, se foi por acaso. A gente sabe que foi um aprendizado, com certeza. Sim. Depois que a gente viveu o luto, a gente saiu ainda mais forte. No dia seguinte, isso alagou a gente ficou aqui até umas 10 da noite. No outro dia, às 8 da manhã, a gente estava aqui para recepcionar as pessoas que foram prejudicadas e saber se estava tudo bem e para corrigir os elevadores. Para vocês terem noção da proporção, foi água até o 4º andar. Tiveram que contratar uma empresa para tirar água do fosso do elevador. O prédio ficou uma semana sem um dos elevadores e depois o outro depois de 15 dias. Muitas pessoas foram prejudicadas, mas a gente foi muito bem amparada. Nossa, a gente é agradecida até hoje. Então, foi uma proporção muito grande, com prejuízo grande. E para quem tem curiosidade, não. O seguro não cobriu Não. A gente nada. A gente tentou de todas as maneiras. O seguro não cobria água. A gente consultou advogados, tudo, antes que todo mundo falisse, que a gente escutou muito. Mas no dia seguinte a gente estava trabalhando, naquela semana a gente entregou o projeto, nenhum cliente nosso ficou sabendo, a gente postou só um comunicado de que naquele dia talvez a gente não responderia as mensagens. A gente tinha uma viagem planejada, a gente teve que deixar a viagem em stand-by. A gente combinou de que a gente não iria deixar isso afetar o trabalho, tanto é que tem clientes até hoje que talvez nem saibam que isso aconteceu. Até a gente não sabia se falaríamos isso nesse podcast, mas eu acho que é um aprendizado. A proposta é trazer perrengue, né? E um pouco da nossa história, eu acho que isso faz super parte. E um alerta também, se você tem um escritório. Ou apartamento, né? A gente depois descobriu que isso acontece muito. Sempre fechem os registros, né? Final de semana, fim de ano. E depois isso tudo passou, se acalmou, as férias vieram, a gente não sabia a conta que ia chegar, porque ninguém nos passava valores. Mas depois... Mas a gente também mandou pintar todos os corredores até o 4º andar, as salas prejudicadas, a nossa sala, a marcenaria, graças a Deus, não estufou. Nada. Começamos o ano com a dívida, né, pra ali dar conta de tudo, porém... Todo mundo já estava, né? Todo mundo já estava em ordem. E eu acho que foi o nosso maior perrengue até hoje. Ultrapassou os perrengues da moda. Mais uma vez, eu quero aproveitar a oportunidade. Eu vou fazer isso quando ela estiver aqui hoje à tarde. Mas eu queria muito agradecer a Camila Renault, que teve, assim... Eu já admirava ela antes, tanto que quando meu pai chegou aqui, e ele estava secando cada luz do gesso,
ele falou assim, por isso que a minha filha fala que tu é a musa dela. Porque eu admiro muito a Camila pela postura, pela carreira dela, como pessoa, mas aquele dia a minha admiração a partir dali ultrapassou as expectativas. Então, queria muito agradecer ela e agradecer todo mundo que nos ajudou nesse período. Nós já quitamos, né? O mês anterior a gente quitou tudo, estamos zerada e que assim seja. E é isso, foi o nosso maior... Bora pro próximo perrengue. Não, que sejam... bater na madeira. que sejam perrengues menores do que esse, né? E eu acho que esse ganhou o... Esse é maior do que qualquer perrengue de moda, eu acho. Vamos descobrir ao longo dessa temporada, né? E aí, Tita, nesse nosso roteiro que a gente passou dias organizando, temos mais algum tópico? Bom, a gente meio que já respondeu a pergunta final, né? Se nós somos loucas ou apaixonadas por fazer o que a gente faz. E a gente concluiu que a gente é os dois, né? Loucas e apaixonadas, porque se a gente não fosse apaixonada, a gente não seria aqui. Mas tem os dias que a gente acha que é louca, né? Chegando em casa 10 e pouco da noite, fazendo um shooting de um dia pro outro, enfim. Já viramos algumas noites para entregar projeto Já. que nos apareceu de um dia pra noite. Então tem várias vezes que eu acho que a gente é louca, mas no fim, né, a gente Olha, no fim, ama eu o acho que a gente faz. No fim, acho que nós somos muito apaixonadas pelos nossos projetos Porque ninguém e toparia clientes. essas coisas se a gente não gostasse. Não. E eu sou muito feliz, assim, pela nossa parceria, pelo nosso escritório, pelo nosso time que tá aqui acompanhando tudo, pelos nossos clientes, né? Nós temos clientes muito legais, que a gente se orgulha muito, clientes muito importantes também, que são referência aqui na região e a gente se orgulha muito de atendê-los. E aí, Tita? Bom, então acho que a gente pode finalizar esse episódio, né? Acho que a gente contou bastante da nossa história. Isso. Serão mais 6 episódios pela frente, né? Que a gente vai ter essa intensa rotina de gravação para entregar o melhor conteúdo para vocês. E eu acredito que esses episódios vão ser para as pessoas que têm curiosidade, né? Que trabalham na moda, que têm vontade de trabalhar na moda, que talvez estejam confusos, né, por qual caminho seguir, para entender como que funciona o dia a dia da moda, quais são os perrengues, né, e quais são as paixões. E espero que todos gostem de conhecer um pouco do nosso trabalho e dos convidados aqui. É importante falar que essa é uma primeira temporada, que é um aprendizado para nós, né? Esse literalmente foi nosso primeiro episódio da vida num podcast. Muitos dos convidados que vão estar aqui já são expert na produção de conteúdo, mas para nós é um universo muito novo. A gente fez essa primeira temporada para mostrar os bastidores mesmo. A gente tem outros planos, né, para uma segunda temporada. Então, se você está assistindo esse episódio e você quer nos dar sugestões, dicas, se você também já passou por perrengue como os nossos, vocês podem comentar que a gente vai ler tudo com muito carinho. A gente tem um Instagram, né, que a gente vai compartilhar os cortes, também quando sai cada episódio. Sim, e para quem quiser conhecer nosso trabalho, também tem o Instagram da Made Branding, né, que vai estar associado ao Made Talks. Então, esperamos que todos vão lá para conhecer nosso trabalho, né, nosso portfólio, nossa história, né, um pouquinho mais dela que a gente vai postar daqui para frente. Relembrando um pouco a estrutura, serão 7 episódios no total, esse foi o primeiro. Serão 6 episódios com 2 convidados em cada episódio, então totalizando... E cada episódio tem um tema diferente, né? Então a gente vai abordar a imagem no digital, o mercado de influenciadoras, os desafios do mercado plus size. A transformação do mercado da moda nos últimos 10, 20 anos, com pessoas que têm muita bagagem e podem contribuir muito também. Vamos falar com fotógrafos, maquiadores, modelos. Marketing vai ser muito legal. Esperamos que gostem e que compartilhem com a gente quer muito saber. A gente quer muito esse feedback, né, de como foi. É um conteúdo de muito valor, um projeto totalmente nosso do escritório, com o nosso investimento de tempo e tudo que envolve fazer isso aqui acontecer, né?
Queria mais uma vez agradecer aos nossos parceiros. Aqui nesse exato momento temos 3 parceiros. A primeira, que é a Casar, né, que faz parte da nossa história. Nós somos clientes que nos ajudou a montar todo esse cenário com muito carinho. A Josi veio até aqui, nos ajudou a posicionar, nos deu várias dicas. A segunda parceira, acho que, né, que é muito especial também, é A Van Cleef, Van né? Cleef, cliente da Tita há 9 anos. É nossa cliente. Nós fazemos, né, as redes sociais, o planejamento de marketing, direcionamento de coleção. Então, é uma honra vestir as peças da marca, né? Então, hoje eu estou com um lenço da Van Cleef, mas teremos outros looks ainda, né? Isso, o meu look é da Karine Moser, que inclusive a gente quer muito convidar ela para uma segunda temporada, que Que é uma referência né, em Blumenau, no varejo de Blumenau, né? muito referência. Eu falo que ela é uma máquina, que ela tem uma potência gigantesca, uma energia, ela faz muita coisa acontecer dentro daquele universo dela. É nossa super parceira dos shootings que a gente faz, né? Ela nos auxilia nos stylings, principalmente dos ensaios business. E eu estou com o lookinho dela, então são 3 parceiras, uma da Decore e 2 dos nossos looks. E encerramos por aqui. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Vamos deixar todos os links, né, da Made e tudo, e nos próximos episódios, todas as informações nas descrições para vocês acompanharem. E vamos lá, né? Vamos começar a jornada da primeira temporada, seguindo para os próximos episódios. Talvez esse não tenha sido o melhor episódio de todos. Talvez a gente olhe isso daqui a alguns meses. E ache um lixo. E não sei se ele vai permanecer no YouTube. Mas é um aprendizado, é início de um projeto muito importante para nós, né? E também eu sinto que é uma missão nossa mostrar para as pessoas as diferentes trajetórias que elas podem seguir dentro da moda, que talvez quem trabalha, quem é nosso colega de profissão, se identifique, se sinta acolhido, né? Que possa aprender com as pessoas que a gente vai convidar, né? Os nossos convidados aqui, profissionais super referência, e eu espero muito que vocês gostem e até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Vocês acharam mesmo?